Então vamos lá, a gente vai ver o sistema circulatório. Quando a gente fala de sistema circulatório, a gente fala de um sistema que tem a capacidade de circular e de transportar substâncias e fluidos. É o fluido que a gente fala aqui, é o sangue, que é o principal meio de transporte de substâncias dentro do nosso organismo. Nós vimos nas aulas passadas o sistema digestório e a gente viu que o sistema digestório ele tem como finalidade quebrar os alimentos e retirar deles os nutrientes. Pois bem, aqueles nutrientes que são extraídos dos alimentos lá por meio do processo de digestão, eles são absorvidos pelo intestino e eles são levados para os órgãos. Como que eles são levados, professor? Eles são levados pelo sistema circulatório. O sistema circulatório ele é dotado de uma capacidade de fazer circular o sangue, que é o principal fluido que transporta as substâncias que são importantes para o nosso corpo. Os gases respiratórios, como é o caso do oxigênio, e o gás carbônico, que é retirado, né, do nosso sangue e é liberado por meio da respiração. O principal órgão que realiza esse transporte do sangue, esse transporte de nutrientes dentro do nosso corpo é o coração. O coração funciona como uma bomba, ele bombeia o sangue dos órgãos para o pulmão, para ser oxigenado, e do pulmão para os órgãos para levar o oxigênio. Então, o principal órgão que compõe o sistema circulatório é o coração. Mas não é só o coração que compõe o sistema circulatório, né? O sistema circulatório é composto por um conjunto de canais, as veias, que são vasos mais estreitos, as artérias, que são vasos que são dotados de canais musculares, né? Que são vasos bem mais resistentes e que garantem a existência de uma pressão interna, que é a pressão arterial. As artérias conduzem o sangue rico em oxigênio, já ao passo que as veias, em sua maioria, constituem o sangue pobre em oxigênio, né? Conduzem o sangue pobre em oxigênio. Então, o sistema circulatório é esse sistema constituído basicamente pelo coração, pelas veias e pelas artérias. Função básica dele, conduzir o sangue, e nesse sangue vai estar o oxigênio e vão estar os nutrientes ou outras substâncias que sejam importantes, que precisem ser conduzidas pelo nosso organismo. Professor, que substâncias são essas que precisam ser conduzidas além do sangue e dos nutrientes? Os hormônios, por exemplo, que são substâncias que vão atuar de forma específica em alguns órgãos, eles precisam ser levados de uma região para outra. E eles são levados por meio do sangue, né? De uma região para outra, de um órgão para outro, de uma região de produção até um órgão-alvo, por exemplo, levado pelo sangue. O sistema circulatório, então, é quem vai conduzir. Então, uma das funções do sistema circulatório é bombear o sangue oxigenado, que é chamado de sangue arterial, que vem lá dos pulmões para todo o corpo, e direcionar esse sangue, que é pobre em oxigênio, que a gente chama de sangue venoso, para o coração, para o pulmão, para ele ser oxigenado. Quais são as funções que o sistema circulatório apresenta? Né? Quais são as principais funções? Transporte de gases, né? Esses gases são resultantes da respiração e eles são necessários para que aconteça a respiração celular. Então, existem dois tipos de respiração no nosso corpo. A respiração pulmonar, que é aquela onde o nosso corpo ele vai inspirar o oxigênio, ou seja, levar o oxigênio para dentro e liberar o gás carbônico. Essa respiração é chamada de respiração pulmonar. Mas além dessa respiração pulmonar, existe a respiração celular, que é aquela que acontece dentro da célula, onde nessa respiração celular o objetivo principal é produzir ATP, que é energia, é a principal moeda de troca energética do nosso corpo. Então existem dois tipos de respiração. O transporte de gases, quem faz o transporte de gases da respiração pulmonar é justamente o sistema circulatório. Outra função, transportar os nutrientes e as substâncias resultantes do metabolismo. Os nutrientes, como eu falei agora há pouco, né, fruto da digestão, e essas outras substâncias que ele fala aí resultantes do nosso metabolismo são justamente os hormônios. Transporte de elementos químicos, né, de elementos do sistema urinário. O nosso sistema urinário, pessoal, que é também chamado de sistema excretor, ele tem como finalidade retirar do nosso corpo substâncias que são tóxicas ou substâncias que o nosso corpo não precisa mais. Essas substâncias elas são retiradas justamente por meio do nosso, não só do nosso sistema excretor, mas também por meio do nosso sistema circulatório. Então, o sistema circulatório ele vai fazer o transporte de elementos aí do sistema excretor.
Quais são os componentes, né? Quais são as estruturas que compõem o sistema circulatório? Nosso sistema circulatório, pessoal, ele é composto pelo coração, pelas artérias, né? O coração, que é esse órgão muscular que a gente está vendo na esquerda, que bombeia o nosso sangue dentro do nosso corpo. As artérias, que são vasos mais largos, mais fortes e dotados de músculos nas suas paredes, tem a função de garantir uma pressão interna que vai fazer o sangue circular com uma força maior. As veias, que são vasos mais estreitos, né, também tem a função de conduzir o sangue, ao passo que as artérias conduzem em sua maior parte sangue rico em oxigênio, as veias conduzem em sua maior parte sangue pobre em oxigênio. Os vasos capilares, que são vasos bem mais fininhos que a gente vai encontrar nas extremidades do corpo, nas regiões mais distantes do coração. O sangue, né, que é uma espécie de tecido, porém é um tecido líquido, é um fluido. Tem a função aí de transportar essas substâncias que são importantes para nós. Lá na imagem lá embaixo, a gente tem uma diferença entre esses três vasos que constituem o sistema circulatório: a artéria, a veia e o capilar. O primeiro, esse mais vermelho, mais escuro, é a artéria. A gente vê ele é mais rígido, ele é mais grosso. A veia, ela é de um calibre menor e não tem músculos. E o capilar, ele é bem fininho, e permitindo aí que o sangue consiga e os outros fluidos consigam até mesmo sair dele e passar direto para o tecido. O sangue, que é um tecido líquido, ele é composto por duas partes. O plasma, no plasma, que é a parte líquida do sangue, a gente vai encontrar água, sais minerais e alguns compostos orgânicos. E os elementos figurados, que é a parte sólida do sangue. Nele a gente encontra as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, são as células que dão a cor avermelhada ao sangue e tem a função de transportar oxigênio. Os leucócitos, que são células que também conhecidas como glóbulos brancos, eles têm a função de garantir a proteção do nosso corpo, garantir a nossa imunidade, né? São células de defesa. E as plaquetas, que são células que realizam a coagulação do sangue, né? Que é justamente o processo que faz com que o sangue estanque em um ferimento. Você se corta ali, se fere, e naquele local o sangue ele vai escorrer por algum tempo, depois ele vai parar, que é o que a gente chama de estancar. Quem faz isso são as plaquetas, né? Então elas têm a função de fazer a coagulação do sangue. O coração, né, que é um dos principais órgãos do sistema circulatório, ele é um órgão muscular, tá certo? É um órgão que apresenta paredes musculares, é um órgão bastante forte, é um dos órgãos que apresenta maior resistência no nosso corpo, né? Ele começa a bater a partir do momento em que a vida se forma até o último dia de vida da pessoa. Então ele é o único órgão que não para, é o tempo inteiro trabalhando. Cada batimento cardíaco, né, o sistema duplo do coração é ativado. Que sistema duplo é esse? O coração ele tem dois tipos de batimentos, né? Os movimentos sistólicos e os movimentos diastólicos, né? São movimentos de contração e relaxamento. Então o coração ele contrai e relaxa o tempo inteiro. Esse é justamente o sistema duplo. Esse sistema duplo do coração faz com que o sangue seja bombeado, que ele saia do coração, que ele entre nas cavidades do corpo, que ele saia da cavidade do corpo e entre no coração e vice-versa, tá certo? Nesse batimento cardíaco a gente vai ter o sangue sendo enviado aos pulmões, tá? Nos pulmões esse sangue é oxigenado, e a gente tem o sangue enviado para o corpo de volta aí por meio desses batimentos. Então o coração ele é um dos principais órgãos do nosso corpo. No nosso coração, no caso dos mamíferos, a gente já viu isso em sala, o coração dos mamíferos apresenta 4 cavidades. As cavidades de cima são chamadas de átrios, as cavidades de baixo são chamadas de ventrículos. E aí, em cada átrio e cada ventrículo, nós vamos encontrar válvulas, que são unidades que fazem o sangue entrar e sair do coração. Essas válvulas são a bicúspide e a tricúspide, né, que são chamadas assim, a bicúspide porque ela tem 2 extremidades e a tricúspide porque ela tem 3 extremidades. Essas válvulas elas impedem que o sangue, uma vez que ele entre no coração, ele acabe retornando para outra câmara, né? Ele acaba então, ele passa então em um único sentido dentro do coração. Ele vai garantir. Ó, essa imagem aqui é uma imagem que mostra bem, que a gente acabou de falar. Ó. A gente tem aqui do seu lado esquerdo, que constitui na realidade o átrio direito, é o lado direito do coração. O lado esquerdo, a gente observa que do lado esquerdo o sangue ele entra sempre pobre em oxigênio. Esse sangue que entra do lado direito do coração aqui, ele é sempre levado para o pulmão.
Então, ele entra pelas veias cava superior e cava inferior. A veia cava superior carrega o sangue que vem da parte de cima do corpo, da cabeça, e a veia cava inferior carrega o sangue que vem da parte de baixo do corpo. Esse sangue ele é conduzido por uma artéria, que é chamada de artéria pulmonar, e é levado para o pulmão. No pulmão, esse sangue é oxigenado. Ao ser oxigenado, ele volta para o coração. Só que agora por meio de veias, são as veias pulmonares. Aí ele entra átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, do ventrículo ele passa para a aorta, e da aorta ele é levado para as diversas regiões do corpo. Então, o sangue, pessoal, ele vai ter um único fluxo, um único sentido no coração. Ele entra sempre pelo lado direito do coração, onde ele vem pobre em oxigênio, de lá ele vem do corpo, é levado para o pulmão, pela artéria pulmonar, e aí ele volta pelo lado esquerdo do coração. No lado esquerdo do coração, ele sempre vem rico em oxigênio, porque ele acaba de vir do pulmão, e aí ele é levado aí para os órgãos e é distribuído. Esses órgãos vão receber esse sangue novamente, rico em oxigênio, esse sangue volta para o coração e o ciclo continua. Quando ele volta, ele já volta pobre em oxigênio, porque ele distribuiu todo o oxigênio lá. Então, esse é o fluxo do sistema circulatório. Nas próximas aulas, a gente vai conhecer aí outras características do sistema circulatório e vai entender um pouco melhor como é que ocorre o processo de circulação do sangue. Então, até lá!